Olá pessoal, hoje o assunto é sobre filosofia contemporânea, é sobre os filósofos rebeldes, as chamadas políticas de transgressão. 3 nomes marcantes da filosofia francesa do século XX são Foucault, Deleuze e Derrida. Nomeados de filósofos rebeldes, esses 3 pensadores irreverentes apostaram nas chamadas políticas de transgressão. Neste vídeo falarei de 5 pontos e como primeiro ponto destaco a filosofia de Foucault e a sua política de transgressão em relação às instituições. Foucault questionou as instituições e defendeu a ideia de que o poder se manifesta em redes. Portanto, segundo Foucault, quem emite o poder é vítima dele também. Ele põe em marcha uma transgressão em relação às instituições, às escolas, por exemplo, aos hospícios, às prisões, por meio de sua microfísica do poder. As definições do que é bom, do que é sadio, do que é verdadeiro, depende das instâncias em que o poder se concentra. São redes capilares de poder que permeiam as instituições que dela fazem parte. Este poder não é um poder de censura ou de repressão, mas é um poder criador, que cria conceitos, que cria realidades. Destaco agora como segundo ponto Deleuze e a sua transgressão ao fazer filosófico. Deleuze opera uma transgressão ao próprio fazer filosófico. A filosofia, diz ele, deve se abrir para fluxos de desejos, e por essa via ele constrói a sua filosofia do desejo. Deleuze e Guattari escreveram diversas obras juntos, como o Anti-Édipo, por exemplo. Mas para falarmos de desejo em Deleuze e Guattari, nós precisamos inverter uma ideia que vem desde Platão, a ideia do desejo como falta. E é com o pensamento de Spinoza e Nietzsche que Deleuze desenvolve uma ideia do desejo completamente diferente da ideia do senso comum. A filosofia idealista de Hegel, o cristianismo, a psicanálise de Freud, de Lacan, são deixadas para trás. Enquanto de um lado nós encontramos uma filosofia que pensa o desejo como falta, como vazio, como impotência e como vergonha, de outro, com Deleuze, nós teremos um desejo honrado, forte e dono de si. O desejo não é falta, dirão Deleuze e Guattari, mas é produção. E ainda podemos dizer que desejo não é carência, como pensava Platão, mas é excesso que ameaça transbordar. Deleuze é um grande conhecedor da história da filosofia e ele irá nos mostrar que o desejo sempre foi mal visto pelos filósofos. A falta, diz ele, não é real, é produzida, é fabricada. Passamos agora ao terceiro ponto, a Derrida, e a transgressão em relação ao texto, à escrita. Derrida, assim como Foucault e Deleuze, também opera uma transgressão, mas em relação ao texto. Ele investiu na desconstrução dos textos, mostrando que os mesmos possuem o poder de apresentar leituras variadas, e não apenas um único sentido, defendido pelo autor. Derrida nos diz, não existe o fora-texto. Assim, ele assume que a linguagem é o habitat natural de toda a sua produção filosófica e literária. E não é para menos, porque a teoria, a sua operação de desconstrução que o tornou célebre, não existiria sem os textos. O texto é o verdadeiro objeto da desconstrução, mas desconstrução não significa destruição completa, mas desmontagem, decomposição das partes de um texto. Assim, via a desconstrução, descobrem-se partes dos textos que estão dissimuladas e que interditam certas condutas. As palavras, segundo Derrida, não têm a capacidade de expressar tudo o que por elas se quer exprimir, de modo que palavras e conceitos não comunicam o que prometem. As lacunas, tanto na escrita como na fala, são inevitáveis. É justamente a capacidade de serem modificados que tornam os conceitos incompletos. Assim, aquilo que dizemos e ouvimos só será de fato verdade quando o virmos como algo incompleto e aceitarmos desconstruí-lo. E se não o fizermos, a evolução sociotecnológica evolutiva o fará por nós. Bom, até agora falamos sobre os 3 filósofos modernos e as suas políticas de transgressão. Falaremos agora um pouco sobre Sartre e as décadas de 40 e 50, principalmente em torno do papel do sujeito, o significado que o sujeito possui, das práticas políticas e também do papel do intelectual. O que une os 3 pensadores rebeldes é mais forte do que aquilo que os separa. E o que os une é justamente o fato deles serem rebeldes, deles desenvolverem uma filosofia de transgressão. Mas que transgressão, afinal de contas, é essa? É uma transgressão em relação
às décadas anteriores, a década de 40, a década de 50. E a grande figura desse período na França é Jean-Paul Sartre. Talvez Sartre tenha sido, com sua filosofia do existencialismo, o último grande filósofo sistemático, até porque depois se desenvolve o pós-estruturalismo. Destacarei agora 3 pontos da filosofia de Sartre: o sujeito, a prática política e o papel do intelectual. Começamos pelo primeiro ponto. Diz Sartre que o ser humano é sujeito de suas ações, ele é dotado de liberdade. E justamente por isso ele tem que fazer escolhas. Portanto, são as escolhas que o constituem. Mas mesmo assim, a identidade, o sujeito em Sartre, se impõe pelo próprio momento histórico. Assim, o sujeito tem um ponto duro, um ponto de referência. Como segundo ponto, a prática política está associada a essa visão que Sartre possui do sujeito. Portanto, para pensarmos a questão partidária, por exemplo, temos que partir do sujeito como algo firme, como algo fixo. Porque o indivíduo, o sujeito, vai entrar numa organização também estruturada. E é neste sentido que testemunhamos a sua relação com o Partido Comunista Francês e também todas as suas posições políticas sobre o terceiro mundismo, ao combate do neocolonialismo e o seu anti-americanismo. Sartre, por exemplo, tomou posição em relação à Guerra da Indochina, que foi de 1946 a 54, a Guerra da Argélia, que foi de 54 a 62, e a Revolução Cubana, de 1959. E ele participou com um megafone nas mãos, junto com Foucault, das barricadas que tomaram Paris em maio de 68. Assim como o terceiro ponto sobre o papel do intelectual, ele deve ser total e universal. Ele toma a palavra porque ele constitui, de alguma forma, a consciência de todos. Ele é portador de um saber que se faz público por meio de um discurso responsável. Passamos agora ao quinto e último ponto e destacaremos a presença intelectual de Nietzsche na década de 60 e 70, a partir dos autores rebeldes, dos filósofos rebeldes, destacando aqui os 3 pontos que vimos por meio de Sartre: o sujeito, a prática política e o papel do intelectual. Nas décadas de 1960 e 70, Nietzsche esteve muito presente na cena intelectual francesa. Os chamados filósofos rebeldes partem de Nietzsche, estudam Nietzsche e rompem com aquela leitura que o nazismo fez de Nietzsche. Nietzsche assim influencia o trio rebelde, e podemos dizer que a sua noção da transvaloração acaba influenciando a política de transgressão dos 3 autores, de Foucault, de Deleuze e de Derrida. E claro que as obras do trio rebelde não se limitam a essas 2 décadas. Segundo Foucault, Nietzsche não tem nenhuma grande tese sobre o mundo, mas ele cria uma nova maneira de interpretar o mundo. Segundo Deleuze, apenas o pensamento de Nietzsche permite decodificar o mundo, a nossa sociedade e os nossos problemas. Segundo Nietzsche, o sujeito é uma configuração temporária de impulso, e o ser humano está em contínua renovação, em contínua transformação. E como então fica a noção de sujeito, de prática política e do papel do intelectual nessas 2 décadas, na década de 60 e 70? Primeiro, sobre a noção de sujeito, para Foucault, não somos sujeitos. Nos tornamos sujeitos na medida em que estamos incluídos nas relações de poder. Para Deleuze, não existe o termo indivíduo, porque o indivíduo só tem sentido se pensarmos ele conjuntamente com o termo sociedade. Diz ele, indivíduo só existe se vivemos em sociedade. E se quisermos romper com este padrão de reflexão, precisamos empregar novas palavras, novos termos. E assim, ao invés de usar o termo indivíduo, ele usa o termo singularidade. Somos singulares na nossa pluralidade. Por fim, Derrida nos diz que o sujeito é uma fábula, e a colocação da questão sobre o sujeito faria parte de um pensamento que insiste em afirmar a existência de um ser presente. E é justamente dessa noção de sujeito do trio rebelde, quando pensarmos a prática política, o engajamento não existe mais neste contexto. Então vimos que a noção de sujeito de Sartre, da década de 40 e 50, é totalmente diferente da noção de sujeito dos pós-estruturalistas, como Foucault, Deleuze e Derrida, da década de 60 e 70. Consequentemente, a prática política e o papel do intelectual também será diferente no pós-estruturalismo. Sobre a prática política, o engajamento não serve mais aqui, na década de 60 e 70. Os pensadores rebeldes viveram o maio de 68 e justamente por isso desenvolveram suas políticas de transgressão.
Há um livro chamado Maio de 68, A Brecha, de Lefort, Castoriadis e Morin. Segundo esse livro, pós-Maio de 68, não se trata mais de mudar radicalmente a sociedade, mas por meio de um diagnóstico encontrar as brechas para que a ação política seja eficaz. Portanto, agora, as ações políticas devem ser pontuais. E por fim, finalizo destacando agora o papel do intelectual nas décadas de 60 e 70. Foucault nos trará a ideia do intelectual específico. Como diz Leblanc, fazendo uma leitura de Foucault, o papel do intelectual não é o de abrir as portas, mas fabricar as ferramentas para que as pessoas possam abrir as portas. Por isso Foucault criticou Sartre, porque para Sartre o filósofo deveria servir como um modelo. E é o filósofo, segundo Sartre, que deve apontar qual é a forma de vida boa e qual é o tipo de sociedade justa. A ação política, por meio dos filósofos rebeldes, não é mais revolução, mas é sim transgressão. Passamos de um sujeito responsável pelas suas ações, a partir de um ponto fixo, em Sartre, para um sujeito das inter-relações, para um sujeito da pluralidade. Em suma, neste vídeo quis destacar um pouco da filosofia contemporânea francesa, a partir das décadas de 40 e 50 com Sartre, e depois com a retomada de Nietzsche por meio dos filósofos rebeldes nas décadas de 60 e 70, como eles repensaram a questão do sujeito, das práticas políticas e do papel do filósofo, do papel do intelectual. Até o próximo vídeo.